pouquíssimo tempo consolidou direitos. E agora precisa ser aprimorada, porque ao consolidar esses direitos, vieram os efeitos colaterais. Exatamente. Porque no início da década de 90, você ainda tinha gente trabalhando 15, 16 horas num porão de fábrica. Sim. É que eu não gosto muito dessa palavra assim, consolidou direitos, porque eu troco. Eu falo assim, consolidou impostos e obrigações. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, ela consolidou o direito de você trabalhar 44 horas semanais e ter direito à folga, etc. Tudo bem, tá? E até de forma atrasada. Em 88 a gente já estava atrasado nesse debate. Mas o fato é, ela consolidou de um jeito, como eu falei, através de um diagnóstico no meio de um trauma, né, de uma ditadura militar, não sei o que lá, que fez com que a gente cometesse excessos. E porque o Brasil colocou isso na Constituição, nós não conseguimos destravar porque tudo é PEC. Tudo é PEC. Então, tudo é difícil. Você quer modernizar um negócio, você não consegue. Então, é tudo muito, muito, muito difícil, muito, muito amarrado. E esse é um dos fatores que eu acho que... Você falou, a gente tem que bater. E aí, assim, eu não tô falando que você faz parte desse time, tá? Eu nem sei. Eu acho que você é apoiadora do governo Lula, eu não sei, eu já vi você criticando também, mas ninguém fez mais o assassinato do debate do que o PT. Né? Eu, durante muitos anos, até hoje, deve ter gente no comentário falando isso, que eu sou um cara desumano, que eu sou um cara que eu não penso nos trabalhadores, que eu sou um cara sem empatia, não sei o que lá, porque eu estou dizendo, eu sou contra, por exemplo, o 13º FGTS. As pessoas acham que isso nossa, ele é contra o 13º. Não, eu sou contra o 13º. Não, eu sou contra a FGTS. A gente pode debater isso também, né? Sem a histeria, e não estou falando que você está fazendo isso, muito pelo contrário, você está bastante respeitosa, eu também, né? Mostrando que eu acho que isso é uma burrice, eu acho que isso trava as pessoas. Né? Eu acho assim que num país, quando você traz o dado e você traz a percepção, né? São duas fontes diferentes de você entender o problema, e todas elas convergem para o diagnóstico de um problema, tem de se assumir, há um problema e isso precisa ser debatido. E num debate vão ter as mais diversas ideias, e você tem que ouvir sem classificar o outro como um fascista ou algo assim, entendeu? Só que você disse que você diverge, né? Você não chama de consolidação de direitos, e sim de encargo? Não, você falou impostos e obrigações. É imposto, não tem como você classificar apenas como impostos e obrigações um cara que trabalhava 15 horas numa fábrica passar a trabalhar 8. Mas isso é consolidação de direitos. Isso é direito. Então são coisas diferentes que a gente tá falando. Tudo bem, eu falei, consolidação de direito é no sentido de nenhum brasileiro pode, de acordo com o que a gente consolidou até agora, ficar 10 horas num porão de fábrica. Isso é consolidação de direito. Sim. Impostos e obrigações para garantir a consolidação de direito, porque direito não vem de graça. A gente tributa para garantir direito. A gente está garantindo direito da maneira adequada? Não tá. Por uma série de fatores que precisam vir à mesa e precisam ser tratados. Mas que a gente consolidou direitos, isso é indiscutível, né? Posso fazer uma pausa aqui para perguntas do pessoal, que de repente até tem a ver com o que vocês estão falando ou não? O pessoal está perguntando sobre o que aí? Vamos lá. O Guilherme mandou aqui. O sindicato só atrapalha. Sindicato dos metalúrgicos tem que ir lá todo mês no bairro da Liberdade com a carta feita à mão. Se eu falhar um mês, vai descontar os 11 meses subsequentes. Como podemos resolver isso? A gente trouxe aqui, né, a discussão sobre sindicatos. Acho que a forma como os sindicatos estão estabelecidos, e o Arthur trouxe uma parada muito da hora. A gente tem que discutir sindicato, sim. Eu quero saber qual é o parlamentar, e isso vale tanto para a direita como para a esquerda, qual é o parlamentar de direita, ou que se diz liberal, que está fazendo um debate sério, de maneira legislativa, que não seja só tribuna, sobre sindicatos. Sim. É essa pessoa que a gente tem que se chamar aqui para responder a pergunta do Guilherme. Eu posso até te responder essa, porque assim, eu faço parte de um grupo, um movimento político de direita, nós temos um parlamentar que é o Kim Kataguiri, e eu nem sei se ele já apresentou alguma coisa em relação a isso, mas também não vai apresentar, porque a verdade é o seguinte, deputado não vai mudar essa legislação, nem pra cima nem pra baixo, porque isso é uma coisa grande demais para ser feita de forma independente do executivo. Você não vai conseguir mudar leis de sindicatos, leis trabalhistas, se isso não partir do governo. Então, o debate sério que a gente faz livro amarelo, a gente faz revista Valete, a gente faz live todo dia, a gente faz entrevista, a gente faz debate aqui. A gente faz tudo isso justamente para que a gente chegue ao executivo e, através do executivo, as pessoas que têm clareza daquilo que a gente defende, né? A gente defende isso com muita clareza, saibam o nosso plano de governo. O nosso plano de governo é justamente esse. Eu acho que uma das principais... Desculpa, plano de governo do seu grupo político, tipo a MBL? Sim, a gente tá criando o livro amarelo, né? O que é o livro amarelo? O livro amarelo é uma coisa que poucas pessoas aqui no Brasil têm, inclusive o PSDB não tem, né? O PT também não tem, né? O PSOL tem.
O Ciro Gomes tem. Nós discordamos desses planos, mas pelo menos eles têm os planos lá com clareza, tá? Que é basicamente o que a gente acredita pro Brasil em todas as áreas. O que o MBL acredita que o Brasil tem que fazer para a área de engenharia aeroespacial? Ó, tá aqui no livro amarelo. Ó, o que o Brasil tem que fazer em educação? Tá aqui no livro amarelo. Ó, então nós estamos... E não é fácil, tá? É um trabalho assim... extenuante, não é trabalho de hype, não dá hype nenhum você escrever um livro daquilo que você quer pra ciência e tecnologia no Brasil. E é um trabalho muito duro. Mas o Marx discorda, né? Ele fez manifesto comunista, hypou pra caramba. Né? Lá atrás com... Hypou. Não, na época não tinha curtida, na época tinha prensa e fuzil na cabeça pra quem discordasse. É isso. Agora você falou um trem interessante. Você acha que o parlamento não dá conta de pautar isso? Não. Porque eu queria saber a sua percepção sobre o parlamento. Então, por que eleger parlamentares? Eu vejo que tem uma meta do MBL pra eleger vários parlamentares. Sim. Qual que é a força que esses parlamentares chegam pra mudar questões estruturais no Brasil se o parlamento não dá conta disso? Eu vejo que vocês nunca tiveram candidato à presidência, por exemplo. Sim, nossa, excelente pergunta. Eu acho que isso, inclusive, foi um dos maiores erros do MBL ao longo desses anos. A gente sempre foi muito bonzinho. Isso aqui responde até a pergunta do Nando Moura, né? Por que eles ficam com esse comportamento? Nós vamos ter um comportamento agora muito parecido com o que os militares foram, muito parecido com o que o PT foi, muito parecido com o PSDB foi, muito parecido com o que o Bolsonaro foi, não no sentido dos erros que a gente aponta, mas no sentido de entender que esses caras se entenderam como projetos majoritários. Então, por exemplo, o PT, ele nunca falou assim, eu vou trabalhar por uma causa, eu vou trabalhar para eu chegar ao poder, e quando eu chegar ao poder eu vou implementar isso daqui. Nós estamos fazendo a mesma coisa agora. Durante muitos anos a gente errou, Ava. Eu não vou mentir pra você, a gente errou. A gente apoiou, por exemplo, o João Dória. A gente acreditou que o João Dória era quase um de nós. Nunca foi. E a gente foi enganado por ele. A gente trabalhou, por exemplo... Isso aqui é vergonhoso falar isso, mas a gente trabalhou até pro Flávio Rocha tentar ser candidato a presidente. Você vê que erro. E hoje a gente não vai mais fazer isso. Hoje a gente está escrevendo um livro, a gente está escrevendo revista, hoje a gente está fazendo live, a gente está fazendo tudo isso, porque a gente vai ter o nosso candidato à presidência. Quem vai ser? Não sei. Mas, e se fizer mas vocês vão criar um partido? Nós estamos criando um partido para isso, inclusive. Porque você sabe disso. Aqui no Brasil, infelizmente, diferente dos Estados Unidos, né? Você não tem a possibilidade de fazer um partido regional, por exemplo, um partido de uma causa só. Você simplesmente, ou você entra nos 30 e poucos que tem. Partido de uma causa só dá, né? Partido Verde. Não, porque no final não necessariamente vai ser, mas dá pra criar. Dá, mas aquilo aí, no caso é o seguinte, o cara do Partido Verde no Rio Grande do Sul, ele tem que abrir um diretório no Amapá. Faz o menor sentido. Então, a gente está criando um partido, é uma missão muito difícil. Nós vamos ter candidato a presidente e nós vamos ter uma candidaturas proporcionais. Aí você fez uma pergunta mais profunda até. Qual é o papel do parlamento disso tudo? Eu acho, de fato, que a Constituição de 88, ela é esquizofrênica porque, ao mesmo tempo que ela delega muito poder político pro presidente, ela delega pouco poder orçamentário. É uma esquizofrenia. O presidente hoje, ele entra com um orçamento engessado, ele tem muito pouco... muita pouca área de manobra e administração, isso financeiramente, mas politicamente ele tem muito poder, tem muito estatal, tem muito cargo, tem muita emenda, tem muito... Então hoje o parlamento fica politicamente na mão do presidente e o presidente fica executivamente, né, financeiramente na mão de leis que ingessam seu orçamento. Não tem como esse país funcionar. Na sua avaliação, não tem nenhum partido político que... Assim, eu vou fazer uma pergunta, claro. Vai soar meio debochado. Não, fica à vontade. E é um pouco debochado mesmo, mas não é esse o ponto. Que seja bom o suficiente pra vocês. Nenhum partido político contempla vocês. Não, quando vocês criarem esse partido vai contemplar vocês integralmente? Sim, porque é o seguinte, esse partido vai ser criado por nós, para nós. Olha, quase que eu parafraseei um fascista de verdade. O lance é o seguinte, se você pega, por exemplo, os partidos que têm um programa claro do que eles querem, são partidos de esquerda. O PSOL